Queria que você abrisse aí sua Bíblia, em 2 Coríntios. Enquanto você vai abrindo, 2 Coríntios 5, eu vou falando algumas coisas, tá? Primeiramente, eu já agradeci a Deus, orei aqui com ele. Também quero agradecer a Marcela e Cléa por estar nos confiando. Tamanha responsabilidade, meu Deus do céu. Mas pelos puxões de orelha, pelos conselhos, por tudo, quero agradecer a vocês. E eu creio numa noite de ensino hoje, ensino da palavra de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção, fiquem ligados comigo. A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia hoje. Somos crentes. E vai dar tudo certo. Você vai conseguir chegar no final, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, até o versículo 21, eu vou estar lendo com vocês. Mas antes eu creio que a gente vai estar falando sobre realidade dessa nova criação. É um tema que muitos já ouviram, mas eu sei que é segurança para nós. E se você que nunca ouviu sobre isso, vai estar sendo abençoado também junto com a gente. É um tema bem grande, é tanto que é uma matéria inteira no Rema, então já deixa aqui, ó. Se você quiser aprofundar, você tem que se aprofundar sobre esse tema, então procura o Rema, acho que já está com vagas abertas, né? Inscrições abertas? Com desconto, né? Olha aí, ó, aproveita a oportunidade, é uma matéria incrível, são 7 dias de puro ensino e tem outras matérias que surgem dessa matéria, como a autoridade do crente, justiça de Deus, então é só a bênção, amém? Vou ler com vocês, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse é o texto básico da matéria. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplico, reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, ou aquele que não conheceu o pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Então, quando eu me converti, eu acho que tem um pessoal aqui que já se converteu faz tempo, né? Eu estou escolando aqui. Quando eu me converti, eu era uma criança, eu me converti aqui na Verbo, eu tinha 6, 7 meses, anos, 6, 7 anos. Eita, irmão crente mesmo. 6 a 7 anos, eu lembro da minha professora, eu não lembro muito bem a data, mas eu lembro da minha professora, tia Kate, foi minha professora no Rema também, muito obrigado por me ensinar. E ela estava ministrando lá, e ela fez o convite, quem quer aceitar Jesus, lá, um bando de criança, e ela continua acreditando, quem quer ter essa vida em Cristo que eu acabei de ministrar, que eu acabei de dar aulinha para vocês, quem deseja isso? Eu lembro que eu fui, fiz a oração, mas por fora parecia que nada tinha mudado. Eu tinha ainda 6, 7 anos, eu estava com a mesma roupa, mesmo cabelo, e estava com até mesmo os mesmos problemas que eu tinha, como se tivesse grandes problemas, né, criança. Mas eu lembro que eu contei para os meus pais e eles ficaram felizes, e eles celebraram, eles saíram contando para todo mundo, meu filho aceitou Jesus, e eu, oxe, e é tudo isso mesmo, né? Meu filho aceitou a Jesus, e eu não tinha visto essa mudança em mim, eu não tinha visto, mas por mais que eu não tivesse, que não parecesse que nada por fora mudou, algo dentro de mim tinha sido transformado. Algo que nos move hoje, que me move pela eternidade. E com o passar do tempo eu fui estudando e eu fui aprendendo essas coisas. E, meu Deus do céu, eu fiquei admirado por tudo que Deus fez, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus, por todas as alianças, a outra matéria do Rema que Deus foi lá e fez para alcançar o homem. E tendo tudo isso em vista, eu entendo hoje a importância de ser nova criação.
quem é nova criatura tem uma nova realidade. Por isso, realidade é essa nova criação. Tem uma nova realidade e que precisa saber os aspectos dessa realidade para poder viver de acordo, para poder também saber os seus direitos e deveres em Cristo. Amém? Então, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre essas realidades, sobre esses aspectos, sobre o que aconteceu com a gente quando a gente nasceu novamente. E diante desse texto, eu quero que você entenda que uma nova criação, ter uma nova criação, ser recriado no Espírito, é fundamental para ter um relacionamento com Deus. É impossível ter relacionamento com Deus e não ter seu Espírito renovado nele. Porque sua natureza, a partir do momento que você não está em Cristo, sua natureza é diferente da de Cristo. E as naturezas não se misturam. Lá em João, abre comigo, por favor. João, capítulo 3. Versículo 3. Eu estou lendo na NVI, mas acompanha na versão que você tem aí. E vamos chegar lá. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou, ninguém pode ter comunhão com Deus se não nascer de novo. Essa passagem, Nicodemos foi atrás de Jesus perguntar como é que ele veria o reino de Deus. E preste atenção nessa parte importante. Não adianta ser como Nicodemos. Nicodemos é aquela pessoa que é religiosa, que faz o bem, que entende a Bíblia, que sabe todos os preceitos de Jesus, que entende tudo que Jesus fez, mas isso não importa se não nascermos de novo. Não tem como ter comunhão com Deus, não tem como ter as profundezas de Deus, não tem como ter o relacionamento com Deus por causa de uma Bíblia sem um Espírito Santo. Porque isso aqui, sem o Espírito Santo, é apenas papéis. São palavras que até muito mesmo difíceis de entender, muitas vezes, por causa da versão e tal. Mas, com o Espírito recriado, podemos ter uma nova comunhão com Deus e ter acesso a tudo que Ele tem lá no céu. Não, como eu disse, não importa para Deus, você pode ler lá em Gálatas 6, 15, eu não vou abrir, mas nós só poderemos aproveitar toda a liberdade que temos em Deus se a gente aceitar ou nascer novamente, aceitar a Cristo e nascer novamente. Porque até então, fica igual aquela passagem lá que Paulo fala: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Porque até então, até você aceitar a Cristo, até você renascer em Cristo, você não tem a liberdade que Cristo conquistou lá na cruz. E eu não entendia isso quando eu era criança. Eu chegava lá: pai, eu aceitei a Jesus hoje, eu fiz a oração lá. E aí, de repente, eu estava lá e comecei a ler a Bíblia mais, eu tinha mais vontade de entender isso. Coisas que eu não entendia, eu comecei a entender. A professora ensinava lá na escola, no DI, né, na época, na igreja de criança. Ensinava e eu comecei a entender as coisas que ela falava. E eu fui me apaixonando por Cristo. Porque agora eu tinha um relacionamento com Ele, mesmo sem saber. E é isso que a gente vai entender hoje. Esse relacionamento, a importância desse relacionamento. A importância do que Jesus fez na cruz, o que Jesus fez na cruz nos proporciona hoje. Mas para isso eu quero que você entenda também. Porque se Paulo falou que nova criatura somos, nova criação somos, é porque houve uma criação antes. Só há um novo se tiver um velho. Porque se é novo, se tudo se fez novo, há um velho. Olha que interessante. Paulo foi o maior fundamentalista no Novo Testamento. Ele trouxe os fundamentos que nós cremos. E a gente tem alguns pontos importantes no versículo, na passagem básica lá de Relatos e Novas Criações que devemos apontar. Se puder voltar lá para 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Preste atenção. Nova criação.
Mas o que foi que fez a gente sair dessa criação antiga? O que foi que a gente fez? Por que a gente tem que sair dessa criação antiga? A gente vai ver um pouquinho sobre a criação de Deus, a criação original, lá em Gênesis, capítulo 1. Se você puder abrir comigo também. Preste atenção, estou só lançando alguns fundamentos, daqui a pouco a gente embala. Gênesis capítulo 1. Vixe. Versículo 26. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu fico aqui imaginando um pouco. Eu gosto do meu professor Edgley falou, viajar nessas coisas da Bíblia, porque muitas vezes a gente passa percebido e acha que é natural isso. Mas eu imagino Deus e sua trindade lá, Jesus, Espírito Santo, dizendo, ó, façamos o homem, mas façamos como? Igual a gente. Eu quero outro de nós. Façamos outro, igual, como nós somos, eu quero que ele seja. Essa palavra imagem e semelhança, essa expressão, é como se fosse xerocopiadora. Tem esse sentido, entende? Que igualzinho a folha que você mandou xerocar, agora tem outra. Igualzinho a Deus você é. Nós somos iguais a Deus. Assim como Deus é, e toda seu poder, seus aspectos, assim como é, nós somos. Aí eu fico lá imaginando Deus criando um homem. E eu entendi aí, através dessa passagem, qual é o plano original de Deus. O plano original de Deus era ter comunhão com Deus, sacerdócio e governo, que era distribuído por homem, né? Ele falou lá, façamos o homem segundo a nossa imagem, porque nós queremos alguém da nossa natureza, para termos comunhão, e ele domine sobre toda a terra, sobre os animais, sobre os pequenos animais, ou seja, o plano original de Deus era que o homem tivesse era comunhão e domínio e sacerdócio e governo. Ou seja, preste atenção. Vai lá. Ele criou toda a terra, tudo que há, e disse, ó, vai lá, é tua. Cuida aí, governe, dê o nome aos animais, multiplique-se pela terra, e todo dia eu vou vir aqui, vou ter comunhão contigo e vou falar. A Bíblia fala que ao virar da tarde, ao virar do dia, Deus descia do céu e vinha ter comunhão com Adão. Esse era o plano original de Deus. Mas o que aconteceu para que isso tudo mudasse? Porque hoje a gente não está no jardim, aproveitando da comunhão com Deus, aproveitando de todas essas coisas, e a gente tem que nascer novamente. Porque houve o pecado. Amém? Bora lá. Gênesis 2. Gênesis 2, 16. Eu vou ler a partir do 15, tá bom? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente você morrerá. Ora, preste atenção. Tem tanta árvore no mundo hoje que eu nem sei o nome de todas as frutas. Adão podia se deliciar com tudo, era tudo dele. Chuchu, mamão, abóbora, melancia e tudo era dele. Porém, Deus colocou lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal para que, onde ele não podia tocar, ele não podia comer dessa árvore. Mas por que Deus colocou? Se ele sabia que... Tem uma frase que eu carrego comigo muito importante. Só há obediência quando há possibilidade de desobediência. Deus não criou você
para ser uma marionete. Ele ele lhe deu a oportunidade, ó, aqui está meu plano, você vai governar, você vai dar nomes, você vai viver para sempre na eternidade comigo, mas você escolhe, você quer tudo isso ou você quer viver por sua conta? Deus lhe deu o que chamamos de livre-arbítrio, ou seja, a obediência de Adão estava porque existia a possibilidade de desobediência, porque se isso não fosse, se não existisse essa possibilidade, era simplesmente escravidão. É uma escravidão que não convém com a natureza de Deus, porque Deus não nos escraviza, Deus nunca nos escravizou, Deus nos ama, e Ele disse que nos chamou para a liberdade, não para a escravidão. Mas o homem decidiu pecar, e por meio do pecado o homem experimentou a morte, que a gente viu lá, e a gente leu em 2 Coríntios, Gênesis 2,16. E por causa do pecado que entrou no mundo, não através de você, mas hoje nós fomos transportados a uma realidade onde nossa natureza não é mais divina, mas a natureza pecaminosa. Entenda lá, bora lá. O homem é a imagem e semelhança de Deus, certo? Tinha a natureza de Deus, tinha os atributos de Deus, ele era igualzinho a Deus. O pecado entrou no mundo, tirou o homem dessa natureza, tirou a natureza do homem, jogou fora e entrou, e agora a natureza do homem é pecaminosa. E todo o Antigo Testamento, o homem não conseguiu reverter essa natureza, porque para reverter essa natureza, o homem deu esse governo para Satanás, o homem deu a natureza dele para ser trocada pela natureza satânica, e era um homem que precisava repor essa dívida que ele tinha com Deus, ou com Satanás, na verdade. Vamos lá, estamos chegando lá. Ou seja, a partir desse momento, o homem estava condenado à eternidade, não com Deus, mas com tinhoso, capiroto. Ele estava lá agora condenado a viver uma vida não mais de abundância, mas uma vida de trabalho e suor. O homem, Deus lá, depois você pode ler, acho que em Gênesis 3, ele cita lá todas as coisas que o pecado trouxe ao homem. Ele vai ter que trabalhar pelo seu suor, ele vai sentir a morte, sentir dores que não precisava ele sentir, ele vai sentir coisas que são ruins, doenças, miséria, e através do pecado entrou também as maldições. Foram basicamente 3 maldições: morte, miséria e doença. E através disso o homem teve que conviver com isso. Eita! E através dessa natureza, do pecado, o homem teve que conviver com essas faltas em Deus. Lá em Romanos 5, abra lá comigo, por favor. Vocês vão entender um pouco mais sobre essa natureza, que não provém de Deus. Romanos 5. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Bora lá. Porque Adão pecou, eu também tenho que viver no pecado? Como assim? Há uma lei em Gênesis, que é uma lei que diz respeito a espécies, ou seja, uma espécie só pode procriar, reproduzir segundo ela mesma. Se nós todos viemos de Adão, e a natureza de Adão é pecaminosa, ou seja, todos os homens o homem só poderia gerar outro homem segundo a sua natureza. Vocês entenderam? Por isso que o homem, todos os homens da terra pecaram. Não porque cometeram simplesmente um ato de desobediência, mas porque também Adão pecou. E agora a natureza dele não era mais santa, a natureza satânica. E essa natureza teve que ser procriada.
Porque ele não poderia, uma pessoa com a natureza satânica não pode gerar uma pessoa santa. Ou seja, a primeira coisa que você tem que entender sobre realidades da nova criação é que há uma mudança de natureza. Assim, a partir do momento que aceitamos a Cristo, a Bíblia fala que imediatamente nós somos recriados e enxertados em Deus. Há uma mudança de natureza na vida do homem. Agora o homem não precisa mais viver na vida pecaminosa ou na natureza satânica, porque ele tem a escolha de voltar a Deus. Lá em João, vai lá comigo, rapidão. João, capítulo 1. Noite de ensino. Calma aí que a gente está chegando em algum ponto. Mas bora lá. Primeiro ponto que você tem que entender é que quando aceitamos a Cristo há uma mudança de natureza. Não mais uma natureza pecaminosa, mas uma natureza santa. João capítulo 1. Quer dizer, João capítulo 8. Perdão. Versículo 44. Olha que dureza isso. Preste atenção. Cadê? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quanto mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que forte. Imagina aí alguém chegar para os judeus daquela época e dizer: ei, seu pai não é Deus não, seu pai é o diabo. Vocês têm a natureza dele. Eita, misericórdia. Imagina aí o pastor falar: ei, tua natureza teu pai é diabo. Que coisa forte. O irmão tem que se converter de novo. Tá me chamando aqui de filho de capeta? Como assim? Não pode. Aí você vai ver, quem foi que falou isso? Quem foi? Ah, foi Jesus. Eita, foi Jesus. Jesus falou, né? Pai, eita, meu pai é capeta. Jesus aqui está falando para os judeus daquela época, e para aquelas pessoas daquela época, que a natureza deles não vinha mais de Deus, porque o homem pecou, aquilo que eu falei. A natureza deles tinha que ser transformada. E por isso que a natureza deles não sendo transformada, eles não podiam aceitar Jesus. Porque Jesus falava o que o Pai falava, mas a natureza de Deus não é compatível com a natureza do mundo, com a natureza de Satanás. Então as pessoas não aceitavam. E até a morte de Jesus, todos os homens tinham essa natureza satânica. Mas diga, graças a Deus por Jesus. 2 Pedro, esse versículo é maravilhoso, eu adoro. 2 Pedro, capítulo 1. Isso também nos diz respeito que não importa o quão uma pessoa seja boa, uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, uma pessoa nunca desobedeceu aos seus pais, ele não é de mentir, ele não comete pecado, ele vai para a igreja. Isso não é que traz a salvação. A igreja não traz salvação direta. A igreja traz a Cristo. Cristo é a salvação. Mas o ir para a igreja não é a salvação. Por isso é importante que nós renascemos de novo. Porque em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, fala bem assim. Para uma herança que jamais poderá parecer... Estou lendo o 1 Pedro, foi mal. Perdão aí, 2 Pedro 1, 4. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Pelas promessas de Deus, você agora pode permanecer ou pertencer ou co-pertencer igualmente. Como é que está escrito aqui? Ele nos deu a grandiosa e preciosa promessa para que eles possam se tornar participantes da natureza divina. A promessa de Deus aqui é o que todo o Velho Testamento fala.
é Jesus na cruz. E por meio dessa promessa, nós podemos obter agora a natureza divina e sermos participantes igualmente como Deus é, novamente podemos ser. A imagem e semelhança, a natureza totalmente transformada. Uma vida que não precisa depender do pecado, que não está escrava ao pecado, que não precisa mais depender das coisas do mundo, porque nós vivemos agora pela fé. Não precisamos depender dos sentidos, dos sentimentos, porque nós vivemos pela fé. Nós temos uma natureza nova. Agora tudo que precisamos, colocamos para fora. Colocamos para fora. Nós precisamos de cura, colocamos para fora. Nós precisamos de dinheiro, colocamos para fora. E nós precisamos de sabedoria, colocamos para fora. Tudo agora de novo aqui. O Éden. Deus proveu tudo para o homem. E agora ele, por causa de Jesus, tudo de novo está dentro de nós. Não precisamos mais viver de escolhas erradas, de pecado, porque agora temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, a todo o caminho que nos leva a Deus. Nós agora temos uma natureza divina e podemos ter comunhão com Deus novamente. Podemos voltar para o plano original. Podemos ser como como Deus nos planejou para ser. Temos sacerdócio, governo e relacionamento com Ele. Essa é a primeira coisa que acontece na pessoa que tem sua criação renovada em Cristo. Ela tem uma mudança de natureza. E por ter a mudança de natureza, ela passa a ter a segunda coisa, que é o direito de ser filho. Está em João 1. Vai lá. O tempo está correndo. João capítulo 1, versículo 11. Posso ler? Veio para o que eram seus. Veio para o que era seu, os judeus daquela época, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus veio para os judeus não aceitaram, não o recebeu. Mas aqueles que receberam a Cristo, preste atenção, aqueles que receberam a Cristo. A Bíblia fala lá que Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo e pregai para os filhos de Deus. Ou seja, nem todo mundo que está aqui na terra é filho de Deus. Os únicos filhos de Deus são aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. Foi os que aceitaram a Cristo. Mas enquanto o cara está lá na escola e eu piso no pé dele e ele diz, filho de Deus, está falando de mim não? Rapaz, se você aceitou a Cristo, aceita, diz amém, glória, revelação. Aleluia. Mas se não, eu tenho uma novidade para você. Ainda há uma natureza precisando ser transformada em você. Mas não se preocupe. Porque Jesus já proveu tudo. Jesus já morreu na cruz por você. Jesus já se sacrificou. E agora você tem esse direito de ser filho do Deus Altíssimo que criou céus, terras, universo e tudo que nelas há. Muita coisa. Não sei se seu pai é presidente do Brasil, prefeito ou alguma coisa, mas é fichinha porque Deus é, viu? Ele criou os céus e a terra. Ele criou tudo que nela... Meu Deus do céu, como é que é possível alguém rejeitado, porque o homem rejeitou, decidir morrer para que ele possa ser filho dele? Ou seja, tudo que é de Deus, agora é meu. Tudo que é de Jesus, a Bíblia fala que nós somos cordeiros com Cristo. Tudo que é de Jesus, agora é meu. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi para mim, para você, para todos. Nós somos agora imagem e semelhança. Nós temos a natureza renovada em Cristo. Nós somos tudo aquilo que Deus precisava, que Deus nos criou originalmente para ser. Lá em 1 Pedro 3...
1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois, aqui a resposta para transformar para uma nova natureza. Pois, também, Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Preste atenção. O justo pelos injustos. Olha que troca aí. O justo, o Filho de Deus, o bem mais precioso de Deus, pelos injustos. Deus deu o homem. Eu vou precisar de um exemplo. Vem cá, vocês dois, por favor. Deus lá reuniu a Trindade e... ainda não é a Trindade, mas... para lá. Vocês decidem quem é Deus é um homem. Mas Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E supriu todo o homem. Vai soprar para tu, viu, o homem? Supriu o homem de todas as coisas, de todas as capacidades. Deu um relacionamento com Deus. Criou ele à imagem e semelhança. Mas o homem decidiu pecar. E o pecado separou o homem de Deus. Agora não tinha como reconciliar, não tinha como fazer nada, porque a natureza de Deus apontava para um lado e a natureza do homem apontava para outro. E aí Deus falava, vem cá, e o homem, vou para lá. E aí Deus falava, eu estou aqui, e o homem não escutava, porque não tinha mais relacionamento. Agora preste atenção, Deus reuniu-se com a Trindade, agora sim, a Trindade, e disse, não tem o que fazer, não. O que ele vai fazer? Nenhum homem é capaz de pagar essa dívida, não. Aí Jesus falou, pois se não tem outro, vai ser eu. Eu vou me despedir de todas essas glórias que você tem e vou me transformar em homem. Vou deixar minha natureza contrária de Deus. Eu vou despedir todas as coisas que eu já tenho direito. E agora eu vou ser como homem. Eu vou resgatar o homem e vou transportar ele para o reino do Filho do meu amor. E agora ele tem comunhão de novo com o homem. E agora tudo se encaixa no relacionamento com o homem, porque a natureza pecaminosa do homem que caiu por Jesus, e Jesus morreu de uma vez por todas, mas ressuscitou, e agora vive, e agora está com a gente, lá no céu, sentado à destra de Deus, e nós estamos com eles. Obrigado. É exatamente o que Colossenses 1,13 fala. Nós estávamos no império das trevas, perdidos em pecados, perdidos para sempre da comunhão com Deus. Nós não podíamos chegar mais a Deus. Por quê? Porque a natureza de Deus era santa, a minha era pecaminosa. E a natureza mais fraca não ia resistir ter contato com a natureza de Deus. Não era que Deus não queria chegar a nós, mas é porque se Deus chegasse junto de nós, a glória dele era tão forte que poderia nos destruir. Então ele preferiu deixar a natureza dele para se transformar na natureza humana, assim morrendo e deixando a natureza dele, que ele deixou vaga, para o homem. Uau! Lá em Colossenses 1,13 fala isso, e eu queria que você abra também em Romanos 8. A gente está quase terminando. Tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do sofrimento de Cristo, para que também... Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha aquilo que incrível. Hoje nós temos, a Bíblia fala que nós temos a promessa do Espírito Santo e que Ele estaria conosco todos os dias. E esse Espírito Santo nos comunica que somos filhos de Deus. Nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo. Não precisamos mais ficar amaldiçoados das maldições aprisionados das maldições do velho homem, porque Cristo nos libertou e nos deu a sua herança, que era dele por direito. Tudo isso que você vai estudar mais no Rema, em nome de Jesus. Eu falei sobre essas realidades, só para que vocês entendam. Jesus não tinha nada a ver com isso. Deus poderia simplesmente jogar fora a terra e fazer outra terra. Ele tinha poder, ele é todo poderoso. Ele poderia ignorar as pessoas, porque ele foi ignorado pelo homem. Mas ele disse, não, fui eu que criei, é eu que me responsabilizo por ele. Fui eu que criei e eu vou atrás dele, porque eu o amo. E eu não criei para essa vida pecaminosa, eu não criei para viver nessa vida de doença, eu não criei para viver nessa vida de miséria, mas eu criei para reinar em vida e em abundância. Ele pagou um alto preço. E agora ele morreu e enterrou com ele a natureza satânica. Ou seja, somos frutos de uma semente incorruptível. Não precisamos mais ter medo. Mas se eu pecar? Não se preocupa não, que ele tem perdão para você. E se eu errar? Eu não sou mais pecador, porque agora eu sou filho de Deus. Pecado e filho de Deus não entram junto. Não é a mesma coisa. Você é algo que valeu o sangue de Cristo. Você é todo o sangue de Deus. Todo o sangue de Deus está depositado em você. Eu falei disso tudo para que você entenda que você foi chamado para uma vida de abundância. Que você não é mais um. Vá lá rapidinho em Romanos 5. Já está em Romanos, aproveita aí. Romanos 5. 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Ei, deixa eu dizer para você, tudo que provém da natureza demoníaca existe ainda na terra, mas você não precisa aceitar não. Pode chegar doença para você, pode chegar depressão para você, miséria para você, você dizer, eu não aceito, aqui não. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu não preciso me submeter mais à doença, porque Cristo morreu e agora eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a saúde de Deus. Você é alguém, você não é ninguém. Vivemos numa sociedade que está com crise de identidade e a Bíblia fala quem você é. E eu vou falar para você lá em Salmos. Abre lá, eu vou mostrar quem você é. Salmos. Capítulo 8. Preste atenção, esse é você. Eu vou apresentar você mesmo. Versículo 3. Quanto contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes. Pergunto, o que é o homem, para que ele te importes? E o filho do homem, para que com ele se preocupes? Rapaz, tem uma teoria muito bombástica que está acontecendo aí. Diz que o homem é só uma poeira no espaço. É só um planeta. Um serzinho com uma vida de 100 anos num planeta de bilhões. Que é o homem para que Deus se importe? Ou para que o homem, para que Deus se importe? O que é o homem? Contudo, contudo, português, quer dizer que ele está excluindo tudo que falou para apontar para algo novo. Contudo, tu fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e honra.
Tu fizeste dominar sobre a obra das tuas mãos. Sobre os teus pés tu puseste todos os rebanhos e manadas, e até animais selvagens, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre os feretes dos mares. Deixa eu falar quem você é. Você é um pouco menor de Deus. Você não é qualquer pessoa, não. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a resposta para essa geração. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e você não pode aceitar menos que isso. Jesus morreu por você. Jesus se entregou por você. Não para que você vivesse mais sua vidinha normal, mas que você vivesse uma vida que Ele deu para você, uma vida em abundância. Rei sacerdote. Rei sacerdote. Você não pode aceitar menos que isso. Você não é uma poeira aqui na terra, porque você tem a vida de Deus. A vida de Deus é eterna. Você é o próprio Deus que criou todos os céus. Você tem a imagem, você tem a natureza de Deus que criou os céus e a terra. Ei, não se diminua não. Não se diminua não. Não tenha essa cristandade não. Toda vez que você se achar menor, você vai lá e vai em Salmos 8:3 e diz: gente, eu sou um pouco menor que Deus. Eu sou só um pouco menor de Deus. Não tem nada a mais acima de mim senão Deus. Eu não sou qualquer um. Eu sou um pouco menor que Deus. Um pouco menor de Deus. Você é alguém. Você é um pouco menor que Deus. Sabe outra coisa? Ele te chamou, Ele te reconciliou. Mas Ele te reconciliou, Ele deu o poder para ser reconciliador. Esse é teu ministério também aqui na terra. Ele chegou para o homem e levantou o homem daquela condição pecaminosa. E agora o homem tem a natureza de Deus e disse: você não precisa viver mais dessa forma não, vem comigo. Eu tenho uma natureza para você, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você agora tem essa vida, Tá vendo aqui doença? Precisa aceitar não, pode jogar fora a sua vida. Tá vendo aqui miséria? Não aceita não, porque agora vocês reinam em vida. Você é um pouco menor de Deus. Você não pode se rebaixar menos que isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. E tudo o que Cristo fez na cruz foi para te transformar nisso.